É interessante, hoje são 10 de dezembro de 2025. Essa data 10 é uma data que gosto dela. Por que será que eu gosto tanto dessa data? Porque entra o número 1. As festas natalinas, elas são festas pagãs, satânicas totais. As pessoas precisam saber que eu fui tirado das alturas e emergido no lixo. E o processo é profundo. Eu tive que nascer na inocência, passando pela situação que as pessoas passam nesse mundo. No começo, eu fiquei sabendo, mesmo estando nas religiões, que tinha algo errado. Porém, eu não sabia discernir o que estava errado. E Yahweh trabalha no silêncio. E no silêncio ele me ensina. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: tendes grande gozo quando tiverdes em grandes tentações, pois a tribulação produz a paciência. Tribulação, imagina essa palavra, tribulação, produz a paciência. A tribulação produz a paciência. A paciência, a esperança. Ou seja, essa palavra esperança não é bem a palavra, mas, ou seja, produz o esperar, né? A pessoa passa a ter calma, a pessoa passa a meditar de forma profunda, a pessoa passa a reconhecer as suas incapacidades, as suas limitações, e no silêncio a pessoa começa a refletir de forma profunda e analisar com sabedoria. A palavra sabedoria vem de saber, ou seja, a palavra correta não é sabedoria, a palavra correta é o saber. Então a tribulação produz a paciência, você ser paciente. O sofrimento traz aprendizados. Tem pessoas que às vezes reclamam das suas tribulações, dos sofrimentos que vêm sobre elas, mas isso produz frutos, né? Produz o aprender, o aprendizado. E o aprendizado, ele é longo, ele não é uma coisa que se aprende assim de um momento para outro. Leva um certo tempo para a pessoa aprender. Eu sofri bastante. E hoje eu estou num patamar acima dos patamares das pessoas que estão no mundo aqui. Embora não sou melhor do que ninguém aqui nesse mundo, apenas passei várias situações aprendendo e aprendendo. Eu disse que as pessoas têm que passar um processo, cada pessoa tem um processo a se passar. E o Ser Supremo que nos criou, precioso e alvo, ele é tranquilidade, ele é perfeito total. Mas, enquanto o homem ou a mulher estiver alimentando dos alimentos desse mundo, ele ou ela está na imperfeição.
É pesado falar isso, mas é a realidade. Há um bom tempo foi mostrado para mim, isso não é de agora, antes que eu gravasse o vídeo O Absurdo das Religiões, o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, eu fiquei sabendo pelo meu pai algo que chegaria um tempo na minha vida, mesmo estando em corpo carnal, que ia ser zerado na minha vida a alimentação aqui desse mundo e que eu ia permanecer vivo em meio às tribulações, às aflições aqui desse mundo, sem necessitar de comer os alimentos que tem aqui nesse mundo. Assim como também chegará um tempo que também vou parar de tomar as águas daqui desse mundo e vou permanecer vivo, intacto no meio de vocês. Conversando com a Sara nessa tarde, eu disse a ela: Sara, não se preocupa. Eu disse para um cidadão hoje, né? A Sara nem ouviu dizer. Eu disse que eu não acreditaria que existia no mundo uma mulher como a Sara. A Sara, para mim, é surpresa no mundo. Eu jamais imaginava que existia no mundo uma mulher na qualidade da Sara. Me surpreende, eu fico calado, eu fico refletindo como Yahweh trabalha. Yahweh trabalha na simplicidade. Teve uma irmã, eu não vou citar nome aqui, que ao chegar em Rondônia, na minha propriedade rural, essa irmã disse a Sara: Sara, você tem que andar bem vestida, você não precisa nem encostar em um fogão, você não precisa fazer nada. E a Sara em si via que aquela irmã estava fora do lugar dela. Porque simplicidade não é arrogância, não é prepotência, né? A simplicidade é a pessoa reconhecer que ela aqui nesse mundo tem que viver como se nada tivesse acontecendo, servindo a Yahweh e servindo também as pessoas. Eu fui colocado em vários patamares, passando várias situações, até mesmo para entender os seres humanos aqui, a situação aqui. Teve pessoas que saíram dos seus estados e foram até a mim, achando que ia chegar lá, encontrar algo fabuloso, um homem não sei o quê, um homem acima de tudo. E não é por aí, é pelo contrário. A gente não tem isso com a gente, esse negócio de querer se aparecer, querer se mostrar, querer ser grande, nada disso, não. Eu, na verdade, eu sei que eu não preciso de nada desse mundo, nada daqui, não. Eu não tenho necessidade de nada daqui, eu tenho 100% certeza disso. Agora, eu fui introduzido nesse mundo para enxergar toda a situação aqui nesse mundo, passar um processo pesado para depois fazer o resgate da população desse mundo. Os homens e as mulheres que já creram em algo, ainda que estão nas fragilidades, porque todos nós estamos, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e aguardar e ir trabalhando e moldando a vida de vocês. Porque vocês mesmos não têm capacidade nenhuma de sair de alimentos, de sair dessas coisas. Não. Quem vai resgatar vocês é Yahweh. Porém, ele vai me usar como guia de vocês para poder libertar vocês. Essa libertação, ela vem por um ângulo diferenciado do que vocês imaginam. Tem irmãos e irmãs
que às vezes ficam preocupados quando eu disse que irei parar de alimentar e ao parar eu vou ficar num patamar mais elevado. Mas será que o irmão Juarez vai punir a gente e tal? Não, é pelo contrário, eu vou ajudar vocês. Qualquer irmão, qualquer pessoa, qualquer irmã, qualquer pessoa que vier a Yahweh, jamais ele vai desprezar. Yahweh é bondade, Yahweh é tranquilidade, Yahweh sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, porém a população vai ter que passar por um processo para depois chegar aonde tem que chegar. As pessoas nesse mundo estão governadas por seres invisíveis de Hasatã. E esses seres cairão por terra. Observa o que eu vou dizer para vocês. Uma certa feita, a Bíblia está toda manipulada, é uma literatura que eles fizeram para enganar a população, mas mesmo dentro dessa literatura, tem coisas que vocês não conseguem enxergar. Por exemplo, conta-se uma história que uma certa feita, Yahushua, lá fala Jesus, né? Yahushua, ele estava em um certo lugar e os discípulos estavam em outro local. E os seguidores de Yahushua, tinha a pessoa endemoniada e disse que eles foram expulsar os demônios daquelas pessoas e não conseguiram. E aí, Yahushua aparece e aí Yahushua, apenas com um pequeno gesto, o demônio saiu daquelas pessoas, os seres saíram daquelas pessoas. E aí os discípulos perguntaram a Yahushua, mas por que nós não conseguimos? Mestre, depois que as pessoas saíram, perguntaram para ele, por que nós não conseguimos? Ele responde, porque esta casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Essa palavra jejum está errado, é abstinência de alimento. E oração é falar com Deus Horus. Está tudo errado. Né? Quando você diz eu vou orar, você está dizendo eu vou falar com Deus Horus. Né? Então está errado. Veja bem, em nosso meio não vai existir essa história de alguém estar colocando a mão no outro para expulsar demônio. Isso é coisa de macumbaria. O que acontece? Um homem ou uma mulher, se tiver uma ligação perfeita com Yahweh, ainda que está limitado ou limitada, ainda que está nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, mas se tiver voltado ou voltada para Yahweh, de forma automática os seres satânicos não vão resistir ficar perto dessa pessoa. Não precisa colocar a mão, não precisa falar nada, não precisa dizer nada. De forma automática, o ser satânico retira-se, porque eles não suportam um homem ou uma mulher que está com uma ligação completa com Yahweh. Yahweh não é fake news, Yahweh é o verdadeiro. Agora, o de impressionar é que os judeus confessam que o nome do nosso Pai é Yahweh. Os pastores bacharelados formados em teologia bíblica confessam que o nome do nosso Pai é Yahweh, assim como o nome do Messias é Yahushua. E os padres também confessam. Conversei com vários padres, cara a cara, e eles disseram para mim, a gente sabe que está errado, mas é complicado, não tem mais como mexer com isso, não tem como mudar isso. Uma certa feita, lá em Rondônia, um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, inclusive formado em teologia bíblica, disse assim para mim, tá errado, mas você sozinho vai mudar o mundo? Eu falei, eu não, Yahweh vai. Eu não tenho poder de mudar nada, mas Yahweh tem. E ele vai me utilizar para fazer essa mudança. E vai fazer. Querendo ou não, acreditando ou não, vai fazer a mudança. Porém, essa mudança não tem nada a ver com o que escreveram na Bíblia, né? Assim como colocaram na Bíblia que o Messias viria nas nuvens do céu e todo olho verá, não sei o quê, e se inventaram, né? Não teria como descer alguém lá de cima, de uma vez, em cima de
de uma população toda corrupta, toda aleijada, toda errada, e levar esse povo para onde? Todo bagunçado? Não é assim que vai funcionar. Não. Teria que nascer na inocência, ser introduzido no ventre de uma mulher, né? Passar o mesmo processo, nascer sem saber de nada. É o meu caso, comendo carne de porco, rezando missas na igreja católica, né? Fazendo procissões, rezando o texto de joelho, como eu já rezei, em presépio, na festa natalina que é satânica. Observa o presépio, né? No presépio eles colocam aqueles seres ali, aqueles ídolos, são vários que eles colocam, cada ídolo daquele representa um demônio. Esse nome demônio é um nome que a sociedade aprendeu e colocaram na Bíblia. Na verdade é um nome arrumado. Na verdade são seres invisíveis, né, que se levantaram contra a verdade, e esses seres foram lançados lá de cima aqui para baixo, e como eles não têm corpos carnais, eles pegam bonecos, monumentos para os representar. E esses seres é quem estão governando o mundo aqui. Porém, vai chegar um tempo que esses seres vão todos ser desmascarados e eles cairão por terra. As pessoas que estão servindo a esses seres, elas vão vir a óbito e depois vão nascer na inocência, mas aí já nasce no meio de um povo que vai passar por uma purificação, e no meio desse povo não vai haver idolatria. E aí eles vão conhecer na íntegra os verdadeiros ensinamentos, e aí se salvará. O projeto ideal é salvar a população. Aí as religiões ensinam, se você andar errado, você vai para o céu ou para o inferno, né? Se a pessoa andar de forma correta, vai para o céu. Se andar de forma errada, vai para o inferno. Nem uma coisa, nem outra. O nome céu é derivado de Seol, que é o mesmo inferno. Assim como o nome sol é maligno, o nome estrela é maligno, né? O nome terra é maligno. Esses nomes foram colocados representando aos seres satânicos, né? Assim como Amém representa o deus Amon, do grande panteão cananeu, né? Existem vários panteões, tá? Então, esses seres, eles são adorados pelas pessoas que estão na inocência, buscando a eles e pedindo a eles. Quando você pede para Senhor, você está pedindo para um demônio. Tem pessoas que entram na internet comigo e dizem assim, Senhor Juarez, fala, meu irmão, quando você me chama de Senhor, você está me chamando de um demônio. Quando você chama uma mulher de senhora, você está chamando de um demônio feminino. Tá? Então não é bom. É melhor chamar meu irmão, meu amigo, meu companheiro, né? Fica mais bem colocadas as palavras. Você sai fora da idolatria. Então, nós temos que nos limpar dessas coisas erradas. Por exemplo, quando você diz infelizmente, você está dizendo assim, o infeliz está mentindo. Eu não sabia dessas coisas. É como você disser assim, o soldador, mas você vai soldar a dor ou a peça? O lavrador, você vai lavrar a dor ou o terreno? O chão? Então, está tudo errado e não tem como se consertar de um momento para outro. Isso vai levar um tempo para as pessoas se adaptarem e ir se limpando desse linguajar maligno, né? Os colégios, os livros de histórias, tem muita história errada, né? Muita mentira. É mentira, mentira, mentira. O mundo jaz no maligno e o povo abraçou a idolatria, abraçou a mentira e o povo, na verdade, se tornou mentiroso, porque vive levando em frente as mentiras satânicas. Então, vai ter que haver uma limpeza, e essa limpeza é profunda.
Agora eu pergunto a vocês, que sentido vai fazer para mim esse mundo aqui, quando eu não precisar de comer nada nem beber água daqui desse mundo? Será que eu tenho necessidade de coisas aqui desse mundo, eu chegando a esse patamar? Fica tudo zero para mim, fica tudo sem sentido aqui. Agora, se você olhar o campo, as florestas, são lindas, né? Então, o que acontece? As pessoas não sabem que quando matam uma vaca para comer, que está matando a sua irmã. As pessoas não sabem quando mata um carneiro para comer, está matando o seu irmão, está comendo a carne do seu irmão, da sua irmã. Então, isso é profundo, isso é pesado, mas é verdadeiro. Agora, quando eu estou dizendo que o homem pode viver sem alimentar, quem me mostrou foi algo, não é coisa da minha cabeça, não é uma invenção minha. E se você for para a Bíblia, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, Yahushua encontra com Hassatã, eles inventaram que Yahushua foi levado pelo diabo ao deserto. Mentira, o deserto é aqui é um deserto. Por que deserto? Porque ficou distanciado da verdade, ficou distanciado do sistema verdadeiro, que não precisa comer e cagar. Tá, então ficou longe, ficou num deserto, ficou desnorteado, fora total de uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida pura, uma vida limpa, aonde há gozo e tranquilidade de forma profunda, aonde você tem prazer, você tem alegria, você tem satisfação de viver. Agora, é igual quando eu disse, como eu disse, que o avião vai aqui, né, digamos, em linha reta, chega a um certo local, ele não é permitido passar dali, né? Chega numa altura do mar, o avião não é permitido ultrapassar. Eu disse, eu ultrapassei, conheço vários lugares fora desse mundo do conhecimento de vocês, aqui embaixo. Eu tive lá, tem cidades, tá? Aqui embaixo, fora desse mundo, todo povoado. Eu tive em cidades aqui nesse mundo, aonde os objetos que eu vi lá, os utensílios que eu vi lá, nunca vi nada igual. Inclusive, eu cheguei em cidades, entrei em grandes lojas, né, de utensílios, e cada uma peça mais linda do que a outra, é coisa sem explicação. E eu não sabia para que servia nada daquilo. E também Yahweh não me disse para que servia, e eu também não perguntei, nem perguntei também os atendentes para que servia aquilo lá. Eu tive em cidade, local onde só tinha gente grande, né? Gente grande, personagens tudo altos, né? Então, eu vi aquela população diferente, já em um outro continente, aqui embaixo mesmo nesse mundo. Quando eu disse que eu atravessei as fronteiras do mundo aqui e fui além da onde eles não permitem ultrapassar, é porque eu vi, eu conheço, né? E Al me mostrou eu viajando sem carro, sem avião, eu navegava sem carro, sem avião, né? Quando eu ultrapassei essas barreiras, eu não pisava no chão para navegar de um lado para outro, era automático. Eu estava aqui e de repente eu aparecia em um outro local. Agora, o que me surpreendeu, eu já contei em vídeo, não sei se os irmãos relembram, como eu tenho mais de 900 vídeos gravados, então são multidões de vídeos e as pessoas às vezes não têm acesso a todos devido a ser muitos vídeos. Mas eu disse em vídeo uma série de coisas que as pessoas deixam passar em branco. Mas eu conheço. Uma certa feita, eu fui levado em uma localidade, né, aonde eu estava perplexo com o que eu via lá. Era tudo riqueza. No local, naquela região onde eu fui levado, não existia pobreza, né?
E eu não precisava nem de carro, nem de avião, de nada para ser transportado. E chegando naquele local, eu fiquei admirado com uma das localidades. Era uma mansão imensa, né? De repente, Yahweh me tira daquele ambiente e me leva aqui nesse mundo, me traz aqui nesse mundo onde estamos, né? E daí eu deparei com um cidadão tomando bebida alcoólica, né? Com duas mulheres, né? Em um ambiente. E tinha uma caminhonete branca estacionada, né? Em frente. Eu fiquei sabendo que aquela caminhonete era daquele cidadão. Aquele cidadão estava bem vestido, de calça e camisa, porém estava alcoolizado. E daí, quando eu estava admirado com aquela mansão que eu vi, aí foi me mostrado, não tem aquela mansão que você estava admirado? Esse cidadão é o dono dela e ele está aqui sem saber de nada, ele não tem nem ideia o que ele tem. E está aqui iludido aí com essas mulheres aí, com bebidas alcoólicas e tal, mas aquilo lá é dele. E chegará um tempo que ele vai tomar posse do que é dele, mas primeiro ele vai ter que passar um processo profundo na vida dele, para depois ele retornar e tomar posse do que é dele. Na verdade, o nosso Pai nos criou e o nosso Pai não nos fez para viver em pobreza. Pobreza, quem inventou pobreza foi Satanás, né? Esses encargos, impostos absurdos que tem aí, isso não era para existir. Não. No reino de Yahweh não existe pobreza. Então, Yahweh vai nos tirar da pobreza para a riqueza. Porém, essa riqueza não é material. Coisas materiais não são riquezas. Não. Coisas materiais são enganos. Também são enganos. Agora, vivendo nesse sistema aqui, enquanto não se limpar de toda a situação, vai depender das coisas materiais para sobreviver. Mas chegará um tempo em nossas vidas que nós não vamos depender de coisas materiais. Imagina você não precisar comer e beber. Yahushua, quando encontrou com Satã disse assim: se és o filho de Yahweh, lhes escreve Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu: nem só de pão viverá o homem. Então tem outra coisa que o homem pode viver sem alimentar os alimentos daqui. Ele disse para a mulher samaritana na beira do poço: se você tomar dessa água, você tornará a ter sede. Se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E você vai fluir numa vida que você jamais imagina. Então, existem essas coisas e eu conheço essas coisas. Agora, tem uma coisa pesada em cima da população, que são os seres satânicos que vieram habitar nos corpos dos homens e dos animais, né? Porque os animais também são gente igual nós. A diferença é que ganharam corpos diferentes, né? Pode ver que a vaca cuida direitinho do seu bezerrinho, a galinha cuida direitinho dos pintainhos, diz que o nome é pintainhos, eu falo pintinhos, né? Cuida direitinho. Como é que ela sabe que tem que ficar um bom tempo em cima dos ovos para ter os filhotes, né? E depois que ela tem eles, sai com aquele maior carinho cuidando deles, né? Pode ver que quando o gavião, você que mora em sítio, ele se aproxima para pegar os pintinhos, né? Ele se esconde tudo dentro das moitas, a galinha dá um sinal, eles correm tudo e fica agacha, fica quietinho dentro da moita. E só depois que o gavião vai embora que eles se manifestam. Então, gente, aí você vai matar a pobre da galinha para comer o corpo. E tem mais. Eu fiz testes de todos os tipos. De todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, eu comi muito toicinho de porco quando eu era novo, né? Eu comi muito toicinho de porco, gostava, né? Eu, na inocência ali, fui viciado naquilo e achava que aquilo era prazeroso. Recente eu passei em um açougue e comprei um pedaço de toicinho. A Sara falou: o que o Juarez está aprontando agora?
e comprei um pedaço de carne de boi, né? Chegou em casa, a Sara olhando a cena, por isso que eu disse que eu admiro a Sara, porque ela não questiona, não pergunta por que eu estou comprando aquilo, não pergunta o que eu vou fazer, o que estou fazendo, por que eu estou fazendo isso. Chegou em casa, fui cortar aquele toicinho. Cortando o toicinho, eu levava o toicinho no nariz. Eu sentia uma enorme catinga, coisa que antes eu não via. Para mim antes era cheiroso, agora é catinguento, fedido. E aquele negócio mais fedia demais nas minhas narinas. E aí eu fritei aquele toicinho, subiu aquela catinga, para o povo é cheiro, mas para mim hoje é catinga. Fritei aquilo, deu uma montoeira de gordura, uma panela de gordura. Aí eu olhei aquilo, eu levei lá no mato e despejei aquela panela de gordura. Mas eu tinha que ver isso. Peguei um pedaço de carne de boi, fritei, temperei e fritei. Depois de frito, eu levei na boca. Aí eu mastigava, mas não conseguia ingerir. Colocava para dentro do corpo. Aí o que eu fazia? Eu pegava a bucha, a carne vira uma bucha. É uma bucha, só que o povo não vê. E eu ia lá e jogava fora. Colocava um outro pedaço, mastigava, virava aquela bucha, pegava a bucha e jogava fora. Depois eu peguei a carne, a maioria da carne, e joguei no lixo. Aí eu disse para a Sara, Sara, carne não tem sabor nenhum. A população está enganada. O sabor é os temperos que colocam. E esses temperos também são satânicos, só que o povo não sabe. Porque o homem não foi feito para comer carne. Pode ver que a nossa cárie dentária não é feita para comer carne. E quando o homem ou a mulher come carne, o estômago pesa, fica pesado. Eu já fiz teste em tudo. Se eu ficar sem comer, eu fico levinho, eu fico tranquilo, eu fico calmo, eu fico sereno, eu fico no conforto. Quando eu pego a BR sem comer, até o carro parece que está andando meio no ar. Fica assim, uma tranquilidade. A Sara fala assim, Juarez, esse carro parece que está leve. Uma facilidade para dirigir, uma tranquilidade na direção. O meu corpo assim levinho. Aí fazendo o teste, volto a comer. Eu acabo de comer, o corpo pesa, aí eu volto a ser um Juarez merda. Agora, eu dizendo isso para vocês, é só provando para vocês que eu experimento tudo. Sabe o que é tudo? Uma coisa que eu nunca utilizei na vida, nunca tive curiosidade, nunca quis utilizar, é droga. Na minha boca, nunca utilizei droga. Não conheço cocaína, não conheço maconha, não conheço essas coisas. Droga, zero, né? Mas eu sou um homem hoje que tem uma experiência elevada, porque eu fui colocado para virar todo o lixo, conhecer o lixo na carne. E Alva está me preparando para abandonar todo o lixo. Aí as pessoas que abraçarem a verdade agora, eu vou ficar num patamar para ajudar essas pessoas, num patamar elevado, numa maior capacidade para ajudar essas pessoas. Agora, quando eu estiver ali por total, quem revidar contra mim, corre o risco de cair na minha frente e morrer sem eu colocar a mão na pessoa, sem eu dizer nada. Apenas de aproximar de mim e tomar um tranco elétrico e cair e morrer. Eu sei disso. Porém, a minha finalidade aqui não é matar ninguém. Não. A minha finalidade é salvar. Até mesmo porque ninguém morre. A pessoa está toda cagada, toda suja, toda enrolada, cheia de demônio, parte para cima, vai cair e morrer. Morreu? Não. Vai sair do corpo carnal, vai para um inferno pior do que esse que nós estamos, passar uma feia situação e depois terá uma nova chance.
A coisa é mais séria do que se possa imaginar. Não estou inventando nada, eu tenho 63 anos e vou ganhar o quê em estar mentindo para vocês? Agora, coitado daquele ou daquela que duvidar que a coisa é séria e que a gente vai ser levado para as alturas para ajudar as pessoas. Quando eu disse elevar as alturas, as pessoas pensam que eu subi daqui lá para cima. Não! O reino de Yahweh está dentro de você. O reino de Yahweh está dentro de mim. Nós vamos reinar nesse mundo aqui, num patamar gostoso, aonde você vai ter um prazer de encontrar uma irmã que abraçou Yahweh de verdade. Você vai ter prazer de encontrar um irmão que aceitou Yahweh de verdade. Eu conheço algo profundo sobre sexo, profundo, coisa que vocês jamais imaginaram, tá? Porém, não tinha outro meio das pessoas vir ao mundo a não ser por intermédio do sexo. No 7º milênio ainda vai haver relação sexual, porque não tem outro meio para as pessoas retornarem. Porém, as mulheres vão ter os filhos sem ter dores. Filhos é modo de dizer, porque ninguém é filho de ninguém, ninguém é pai de ninguém. As pessoas já existem antes de vir para esse mundo. Apenas ganhou um corpo carnal semelhante ao seu, dele ou dela, para nascerem aqui nesse mundo. Porém, cada pessoa tem a sua linhagem. Por que que o menino nasce parecido com a mãe e com o pai, com o corpo da mãe e com o corpo do pai? Porque é da mesma linhagem. As pessoas voltam nas suas linhagens, né? Por isso que o japonês é diferente do brasileiro, o chinês é diferente, o coreano já é diferente e assim vai. Então, tenha paciência, não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Aquilo que o homem ou a mulher plantar, colherá, não tem meio termo. Aquele que se arrepender, se humilhar e buscar Yahweh com sinceridade, fica em melhor situação e receberá a ajuda de Yahweh e se salvará. Quem aceitar Yahweh agora, enxergar a verdade agora, que não adianta você querer fazer alguém enxergar se não é para a pessoa enxergar agora. Não é assim. Hoje uma mulher ligou para mim lá do Recife. Aí começou a conversar comigo, dizendo que mora no Recife, e dizendo que faz 3 dias, na linguagem dela, que ela começou a assistir os vídeos, já assistiu vários vídeos, e ela viu à primeira vista, acreditou e já abandonou as igrejas. E está mostrando para o esposo dela, ligou para mim alegre e tal. Ainda disse para ela, minha irmã, está previsto um encontro agora, 26, 27 e 28 desse mês de dezembro de 2025, na cidade, lá no Paraná, Francisco Beltrão, cidade Francisco Beltrão. Aí está previsto um próximo encontro na cidade de Ubapuranga, próximo a Caratinga. Também vai ser numa chácara, na casa de um casal que a gente já posamos lá na casa deles. Eles moram num sítio, né? E aí eu disse para ela, me parece, não tenho certeza, que após esses 2 encontros, me parece que vai ter um encontro no Recife, para as pessoas que estiverem na região, ia ter esse encontro. E nós vamos fazer encontros em todo o Brasil. E depois sairemos do Brasil para outros países. A gente vai girar o mundo inteiro, eu tenho certeza. Quem duvidar é o problema dele ou dela. Essa obra é um pequeno foco de fogo que se acendeu e que não vai existir bombeiro nenhum no mundo que vai conseguir apagar, porque é um fogo que consola, é um fogo que dá vida, é um fogo que transforma, é um fogo que queima o lixo e dá gozo e tranquilidade para quem quer viver fora do lixo. Quando eu gravei o primeiro vídeo, YHWH e o absurdo das religiões, eu não tinha nenhuma pessoa comigo nessa obra. Não, eu estava ali sozinho. Eu e Yahweh. Eu e os mensageiros de Yahweh. Fiquei sabendo que eu teria que gravar. Até uma parábola que eu fiz a parábola no vídeo, né? Eu disse, suponhamos que você vai pegar um frango para fazer um almoço, você não vai jogar pedra no frango, é lógico, você vai jogar milho para o frango
Você vai enganar o frango para pegar ele. O frango vem pensando que você está querendo o bem dele, querendo tratar dele, que você é bonzinho, sendo que a sua finalidade é cortar o pescoço dele fora. Assim fez a Igreja Católica. Essa parábola não fui eu que inventei, foi me dado pelo mensageiro de Iol. Quando eu fiquei sabendo que eu sabia, os conhecimentos que eu tinha naquele tempo, que foi em 2018, aí eu fiquei sabendo que eu tinha que comprar um celular e gravar. Eu não sabia nem mexer com celular, meu celular era um tijolinho antigo. Aí pedi pessoas para me ajudar, né, e me ensinar como gravar o vídeo. Quando chegou na data que você chama de dia para gravar, fiquei sabendo, é hoje e não pode passar de hoje. Eu estava na minha propriedade rural, a Guiomar Pedreira Vital, que era minha esposa na época, que veio a óbito, né? Eu não falei para ela que eu ia gravar, ela não sabia que eu ia gravar. Eu não dizia para ela que eu ia gravar nada. Eu sabia que eu tinha que gravar, mas eu ficava calado. Até mesmo porque ela não me acompanhava, ela não estava comigo. Ela morava comigo, mas não estava comigo. Vivia comigo, mas não gostava de mim. Fiquei sabendo depois que ela veio a óbito, né? Eu tive que passar toda essa situação, 37 anos. Aí o que acontece? A Guiomar, já era tarde, falou assim, vamos para a cidade? Eu falei, vamos. Naquele tempo em 2018, eu tinha uma Hilux, carroceria de madeira. Vamos. Aí, eu comigo mesmo perguntei para mim mesmo, e o vídeo? Não pode passar de hoje. Ah, eu gravo lá na cidade. Quando eu cheguei na cidade, eu acabei de chegar nos barracões que eu tenho lá em Buritis, estado de Rondônia. A Guiomar chegou e já saiu para a rua, que tinha uma vizinha de frente lá, que gostava dela, está lá até hoje. Ela saiu, eu aproveitei, falei, vou aproveitar que a Guiomar saiu, vou gravar o vídeo. Posicionei o celular e no automático, sem escrever nada, sem anotar nada, saiu o primeiro vídeo. Acendeu ali o foco de fogo, pequeno foco de fogo. YH, WH e o absurdo das religiões. Eu não tinha uma pessoa que me apoiava até ali. Não, só tinha a minha pessoa. Gravei o primeiro vídeo. Depois, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, fui gravando mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. E eu sou uma pessoa que sou limitado e algo me ensina e a cada tempo ele me passa coisa nova. Nós vamos ter um encontro lá no Paraná, na cidade que eu disse agora, Francisco Beltrão. Falei para a Sara hoje, eu vou ler, antes desse encontro, eu vou ler todo o livro de Isaías. O livro de Isaías, para quem não sabe, é o maior livro da Bíblia. Ele tem 66 capítulos. Olha o 66 de Satã aí, 66. Né? Então eu vou ler, está tudo manipulado, está tudo enrolado, mas fiquei sabendo que eu tenho que ler todo o livro de Isaías antes do encontro. Por que eu tenho que ler? Não sei. Sei que eu tenho que ler. Eu fico sabendo as coisas automáticas. Vamos avante, a gente está seguro, está firme, são lutas, aflições e tribulações. Não desejo ver ninguém no mal, não. Pelo contrário, eu quero ver as pessoas libertas, vivendo uma vida nova, uma vida de gozo e tranquilidade infinita. Vamos em frente e algo nos ajudará a vencer toda a batalha. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.